Vindo, né? Aqui eu aperto Sai, aqui. deixa só para gravar. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a reforma protestante, tá bom? Gente, aconteceu o seguinte, lá, depois que o Josué nos relatou lá da história da igreja, a igreja começou a entrar em decadência, tá? Só que a igreja, ela queria estar na moda, ela queria estar com as melhores construções, então ela começou a fazer algumas ações, tá? Para arrecadar dinheiro do povo, tá? Para construir templos mais bonito, mais artístico e mais moderno, tá bom? Então ela começou a cobrar mesmo do povo. E no caso eles estavam construindo, em específico, a Basílica de São Pedro. Nessa época, aconteceu de algumas pessoas não irem também a favor do que a igreja falava, a igreja pregava. Surgiram, né, algumas tentativas de reforma, porém, não deram sucesso porque a própria igreja acabou com os pré-reformadores, tá? A igreja mesmo se opôs a eles. A Thay falou um pouquinho deles na semana passada, mas eu vou falar só refrescar um pouquinho a memória de vocês sobre três principais pré-reformadores. Foi Jerônimo Savonarola, tá? O Jerônimo, ele foi uma pessoa, gente, que estava envolvida pelo Espírito Santo. Ele sentia que ele precisava lutar contra o crime, a corrupção, tá bom? Que estava acontecendo na própria igreja. Só que, infelizmente, ele foi excomungado, enforcado e queimado em praça pública, tá bom? Mas ele foi um dos pré-reformadores. O John Hus também. O John Hus foi aquele cara que citou aquela famosa frase: vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. E o mais interessante é que logo 102 anos depois aparece Lutero, né? Aqui também tem o John Wycliffe, acho que é assim que fala. Ele também foi um pré-reformador, tá? E ele defendia que era tarefa do Estado lutar contra o que considerava abusos do Papa. Só que vocês sabem que não acontecia, né? A igreja e o Papa andavam ali aliados, tá bom? E foi interessante, gente, assim, que eles lutavam, assim, comum, né? Contra algumas coisas que a Igreja Católica fazia na época. Gente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem aí levantar a mão, tá? Fazendo um sinalzinho, pode me interromper, porque tem coisas que vocês sabem também que às vezes eu deixo passar e é importante, tá bom? Próximo. Esses foram os pré-reformadores, tá? Tem muita história por trás, mas eu vou ser bem sucinta hoje. Aqui. Pessoal, as maiores discordâncias dessa época dos reformadores contra a Igreja Católica era da onde vinha a salvação, da onde vinha a autoridade, quem deu autoridade ao Papa, quem, né? Quem disse que o Papa pode salvar alguém ou perdoar os pecados. Era tudo como eu posso falar? Uma dúvida, né? Que estava ali no meio dos reformadores. E isso motivou algumas discussões mesmo, algumas pesquisas, tá? E aprofundamentos. Os reformadores, eles queriam simplesmente tirar a razão do Papa e colocar a razão somente nas escrituras, porque as escrituras como inspiração de Deus, tá? Inspiração do próprio Espírito Santo. Então, gente, é nessa época que surge o querido Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um cara, assim, que um dos principais responsáveis pela reforma, tá bom? Vocês vão ver que teve vários picos de reforma, mas teve algumas que foram mais orientadas e umas desorientadas, tá bom? Vocês vão entender um pouquinho. Martinho Lutero, para vocês entenderem um pouquinho,
ele nasceu lá em 1483, ele nasceu na Alemanha, tá? Mais tarde ele se tornou monge e professor de teologia. Ele foi um dos caras e das figuras principais da Reforma, tá? Martinho, ele foi criado lá no campo, com o pai, com a mãe e com a família, né? A criação dele foi um pouco rigorosa, porque os pais queriam que ele tivesse uma ótima educação. E Martinho não deixou a desejar, viu? Martinho foi, se formou bonitinho, entrou na universidade, tá? Ele estava estudando para ser advogado, uma carreira muito bonita, né, de advocacia. Porém, gente, Martinho sofreu períodos de depressão. E uma característica muito forte naquela época era que o povo, ele tinha muito medo da morte, sabe? Eles tinham muito medo de julgamento e assim, tudo era motivo para aquele povo ter medo, mas eles morriam de medo da morte. E Martim não era diferente. Martim também tinha muito medo de morrer. Certo dia, Martim foi passear, né? Passear. E acontece que no momento que ele estava lá no passeio dele, caiu uma grande tempestade, gente. E nessa tempestade, como eu disse para vocês, como Martim tinha muito, muito, muito medo de morrer, ele falou assim, ai, misericórdia, agora eu tenho que, né? Eu tenho que pedir a salvação. Então, ele começou a chamar para Santa Ana. E falou, Santa Ana, se você me salvar, eu vou me tornar um monge. Então, aconteceu que aos 22 anos, né? Esse episódio ocorreu, ele tinha 22 anos. Lutero fez essa promessa para Santa Ana. E aí, gente, Santa Ana, ele diz, né, que Santa Ana ouviu ele e o raio caiu bem pertinho, assim, do lado dele. Só que ele só ficou gravemente ferido, mas sobreviveu, tá? E aí Martim, gente, se torna um monge, porque sobreviveu, né? Agora eu vou cumprir com a minha promessa, que eu prometi para Santa Ana. Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim. Ah, tá bom. Então tá ótimo. E aí, quando ele sobreviveu aos raios, aquela tempestade, ele falou, agora, né, preciso me tornar monge. Então ele vendeu todos os livros dele e ele entrou, gente, para uma ordem dos agostinianos, que era a ordem mais severa da época, tá? E para vocês terem uma noção de quanto Martinho ele tinha medo da ira de Deus e ele tinha medo de ir para o inferno, essas coisas, ele se machucava muitas das vezes, né? Porque ele vivia intensamente fazendo meditações, passando horas e horas em orações diárias, e ele confessava os pecados dele, porque ele não queria ser alvo da ira de Deus, né? E ele achava que quanto mais ele fazia, mais ele podia se tornar agradável ao Senhor, tá bom? E o pior é que quanto mais ele fazia, mais ele se sentia culpado, sabe? Culpado pelos pecados, culpado por ser um homem pecador mesmo. E aí acontece que às vezes ele era encontrado no seu quarto desacordado por conta dessas grandes horas, né, que ele passava em jejum, em busca, em oração. Mas ele era muito assim temente, sabe? Ele realmente tudo que ele aprendeu ele seguia a ferro e a fogo. E no início o Lutero ele se tornou muito obediente porque ele era um menino bom, né? Ele orava mais de 6 horas por dia, e ele mortificava a carne dele, e Lutero teve uma vez que ele disse assim, ó, se alguma vez alguém conseguiu entrar no céu por ser um monge, eu quis fazer isso também. Então, ele acreditava piamente que, se tornando monge, ele ia ganhar o caminho para o céu, sabe? Ele ia se tornar uma pessoa salva. E Lutero, ele sempre dizia, gente, a justiça de Deus é muito pesada, porque como ele vivia, né, ele se colocou nesse algo severo e nesse algo pesado, porque
e vivia dias e dias assim, né? Orando bastante, tudo, desde a da carreira dele, inicial de monge. Só que um dia, gente, ele se tornou, né, professor de teologia, como eu disse para vocês, e ele foi dar aula de teologia lá em Wittenberg, acho que é assim que fala, na Alemanha mesmo. E só que ele estava lá se preparando para a aula dele e tudo, quando ele se deparou com Romanos 1,17. Então, Josué falou um pouquinho sobre isso. O justo viverá por fé. Isso, Liduína. E aí, quando ele se deparou com esse Romanos 1,17, como que se os olhos dele tivessem aberto, como que se ele estava cego e ele conseguiu enxergar. Então, foi quando ele disse assim: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas novamente, né? Todas as escrituras tiveram um novo sentido, porque, como eu disse para vocês, ele vivia de uma forma. Só que a partir do momento que os olhos dele foram abertos, ele começou a enxergar a palavra de outra forma, né? Então, ele disse, a partir de então, a frase, a justiça de Deus, que ele achava muito pesada e muito severa, não me encheu mais de ódio, mas se tornou indivisivelmente doce em virtude a um grande amor. Ele começou a enxergar o amor de Deus através das Escrituras. Até aqui tá tudo bem? Tudo certo? Tá sim. Então, assim como Lutero, gente, ele encontrou um versículo que moveu o coração dele, moveu os olhos dele, encheu o coração dele de novamente de esperança. Qual que é o seu versículo? Qual o versículo que te encheu do seu coração de esperança? Vou até abrir vocês aqui, pegar vocês aqui. Eu tive que fechar, né? Cadê vocês? Sayuri? Ah, quê? Você O povo começa. falar. Ai, achei vocês aqui. O José também, ele sempre começa. Josué tá dormindo hoje. Josué fala pra caramba e hoje tá dormindo. Deixa eu ver mais quem. Não, desculpa, a O gente tava Walter também comendo tá aqui. dormindo, o Jaine. Que dormindo, velho. Tá dormindo sim, Walter, senão eu já tinha falado. Falado. Liduína também tá dormindo ali, ó. Tô não. Ai, tem um monte de versículo, mas eu lembro de Eu dois. falei, né? Tem um que eu lembro assim, é Romanos. Eu não sei se é Romanos ou se é Filipe. Eu sei que o versículo é assim: vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Sim. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Acho que até aí, mais ou menos. É isso mesmo. O dele é Socorro. Efésios. Walter. Fala, Efésios. Pode falar. Eu não sei o versículo, não. Eu sei a Por citação, alto, que é, pode falar por alto. não temas, eu sou o teu Deus, não te assombres, porque eu estou contigo. Amém. É isso, mais ou menos isso. Eu esqueci agora o versículo. Não, mas tá ótimo. Saber o Lindo. contexto é o que importa. Tá bom. Walter, É Romanos. Posso falar um versículo? É João 3, 8, né? João 3,16. João 3, de cor. Você lembra? Agora, João 3,16, todo mundo sabe de qual. sabe? De cor. Porque da maneira que Deus é o Filho unigênito para daquele que não pereça, mas tem a vida eterna. Amém. Tudo posso Cadê? naquele que me fortalece. Amém, Liduína. Eu ia falar, mas vocês iam me zoar, mas é aquele que começa aquela má notícia primeiro, que eu sempre falo para vocês, né? O homem está destinado a morrer uma vez, depois enfrentar o juízo. Mas aí o 28, assim também Cristo, oferecido uma única vez em sacrifício, veio para tirar o pecado, para
de muitos, e aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam, que já traz assim, o evangelho. Aí é boa. Amém. E o Walter? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam e contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que andam Amém. segundo o seu propósito. Amém. O da Jai também Falta mais alguém? a Jai em Stephanie. Romanos. A Jenny mandou Romanos 5:8. Leia, Josué. É que leio dela? Por Lê. favor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco Sim. pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Amém, Stephanie. Nossa. 23. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, Stephanie. Amém. É que vocês estavam tão calados, ainda bem que eu coloquei, né, esse tchan aqui no slide, para vocês dar um pouquinho, falar um pouquinho também. Eu já estava cansadinha já. Próximo. Então, pessoal, aí começa tudo, né? O início da tormenta. Ai, aí é triste. Acontece que nessa época tinha um carinha chamado João Testes. Testes, deve ser isso, gente. João. E aí, João, ele era uma pessoa aprovada pelo Papa, só que era um cara muito boca aberta, ele era escandaloso e é um cara que falava muita heresia, muita coisa difícil. E ele falava assim, ó, cada Ô Josué, você que é homem, lê aí, você finge que é o João. Lê aí o Tá João, você é o bom. João. O amarelo. Só que é amarelo, né? Lê o amarelo aí, João. Tá. Cada vez que uma moeda cai no Não, fala cofre... com voz de mal, você tem que falar com voz de mal. Heresia. Tá bom. Voz de mal. Herege. Isso, vai lá. Cada vez, que uma moeda cai no cofre do altar, salta uma alma do purgatório. Depois... Aí a Sayuri, que era uma serva lá da época, glória a Deus, né, Sayuri? O Sayuri se converte. Aí tudo bem, gente. Então, o que aconteceu? Nessa época, o João, ele ficava falando essas coisas. E ele cobrava, né, um tal de indulgência para o povo. E a Sayuri era uma menina muito enganadinha, que achava que isso era verdade, que acontecia isso mesmo, que se ela comprasse as indulgências, ela ia para o céu. Aí, como que acontece, ó? Eu até peguei um papo aqui, o padre, né, o padre Paulo, que ele explica para a gente o que é indulgência. Quem quer ler? O Walter podia ser o padre Paulo, né, o Walter? É muita coisa para ler, né? Ai, gente, Dá para pra de ler, dá pra ler preguiça, lê sim. aí. Lê aí o que é uma É indulgência. teatro aqui. Isso, você respeita a minha aula, viu? Indulgência. Vai, Walter. Tem que incorporar o personagem. Isso, você é o padre Paulo, vai. Para O que é as padre pessoas Paulo, uma entendam indulgência? que é indulgência. É necessário Isso. ter antes o que é quando vamos confessar. O sacerdote perdoa a pena eterna. Por causa dos nossos pecados, nós merecemos o inferno. Então o sacerdote perdoa os nossos pecados. E com isso, nós seremos salvos. Mas, ao mesmo tempo, o pecado tornou o nosso coração pior. Nosso coração não está pronto para entrar no céu. Se eu me confessar e morrer, imediatamente após a confissão, eu estou salvo. Mas não estou santo, porque ainda não amo a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. A pessoa que morrer nesta situação vai para o purgatório e ali purificar-se. A indulgência é a remissão do purgatório, a absolvição sacramental livra a pessoa do inferno e a indulgência livra a pessoa do purgatório. Tá bom?
Tá ótimo, pá. Então, significa que se a pessoa comprou indulgência, né, que o João está vendendo, ele vai se livrar, livre do purgatório, né, que o purgatório era o momento que a pessoa se transformava em santo, tá bom? Então, deu para entender. Uhum. Aí acontece, gente, que essas pregação, esse tipo de, de coisa, deixava Lutero muito chateado, muito triste, porque ele já tinha sido liberto, né, com os olhos dele libertos, e aí acontece que ele fala assim, não, não posso, né, ficar indo a favor dessas coisas, então ele fez as 95 teses, ele publicou as 95 teses dele. Gente, naquele momento não existia muita coisa, né? Existia só a publicação de papel, porque já tinha dado um passo lá o pessoal, né, o pessoal da antiguidade. Aí o que aconteceu? Se tornou um dos maiores virais daquela época, essas 95 teses. Naquele papel amarelo, vocês sabem, né? Difícil de ler, mas tudo bem. Se tornou um viral. Aí, só que o problema é que Lutero, ele não queria que transformasse no que se transformou. Ele queria só que fosse um debate amigo, um debate só de trocar ideias, mas não foi isso que aconteceu. Por que que não foi isso que aconteceu? Porque o Lutero foi lá, pregou aquelas 95 teses lá na porta da igreja, e aí, aquele lugar era específico para colocar ideias, né? Só que aí ele foi considerado um rebelde, né? Foi considerado como uma pessoa que estava subindo em cima das ordens do Papa. Então, o que aconteceu? Por quê? Porque ele tinha críticas extremamente profundas contra a igreja. E quem quer ser criticado? Quem quer? Ninguém. Ninguém quer ser criticado. Então, quando Lutero faz isso, ele se torna o alvo da Igreja Católica, tá? Só que aí a Igreja Católica falou assim, não, vou chamar Lutero, né? Vou falar para Lutero se desculpar com a gente, se retratar, e aí fica tudo numa boa. Mas não foi isso que aconteceu. Lutero foi lá e falou assim, então, não vou me retratar, né? Não quero. Aí, aquele mandato que antigamente, vocês sabem, né? Quando a gente assiste um filme, e aí vem aquele mandato da Ordem do Rei, com aquele carimbinho, sabe? Carimbinho vermelho. Então, Lutero recebeu um mandato daquele. Aí, o que Lutero faz para ajudar? Ele pega, vai lá na praça e queima, né? Esse mandato. Queima o mandato na fogueirinha. Aí, acontece, eu vou falar assim, aí, Lutero, agora é guerra, né? Agora o bicho pegou pro seu lado. E o que acontece? Ele rompe. Aí é que acontece o rompimento da Igreja Católica e Lutero. Gente, só que aí eles foram bonzinhos, eles fizeram um tal de dieta de Worms para Lutero se desculpar de novo. Aí Lutero simplesmente foi lá e falou de novo assim, ó, não posso e nem quero me retratar de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é justo e nem seguro. Deus que me ajude, amém. Bom, né? Foi a hora que ele foi enfrentar lá o Império. Então, gente, o Lutero, depois disso tudo, ele foi jurado de morte. Jurado de morte, o que acontece? Esse tal desse Pedro aqui, não, Pedro não, né? Frederico XIII, ele pega Lutero e leva Lutero lá para o castelo, esconde Lutero no castelo, e Lutero fica lá, recluso, para que ele possa fugir, né, da morte. E, então, ele aproveita esse tempo para traduzir a Bíblia para o alemão, né? E agora, como já havia textos impressos e publicados, né? Ele conseguiu, desculpa, ele conseguiu publicar seus textos. Só que as pessoas já achavam que Lutero já tinha morrido e tudo, mas não, Lutero estava lá de boa. E a igreja já estava mal, gente, a igreja estava mal vista aos olhos das pessoas, porque como o Lutero fez as 95 teses e virou um viral, né? O povo também começou a ter acesso à educação, os monges começaram a se casar, estava todo um contexto ali envolvido, os cultos já não eram mais feitos na linguagem
lá que ninguém entendia, mas era feito na linguagem alemão, agora o povo conseguia compreender, né? E a união do Estado, da política e do Papa e da Igreja Católica estava enfraquecida, então foi a hora certinha que, assim, que a reforma de Lutero deu um boom, estourou assim na Alemanha e o povo começou a, a ser a favor de Lutero. Pode falar, gente. Pode falar, tá? Mas, de forma assim, de Lutero, o que aconteceu mais relevante foi essas questões. Só que Lutero, ele casou também, que a gente era monge, mas depois ele casou, teve 6 filhos, tá? E ele morreu vítima de derrame cerebral. Ele escreveu mais de 400 obras, e dentro dessas obras tinha as famosas 95 teses, que foi o boom da história. Só que, como eu disse para vocês, não foi só Lutero que fez reforma, né? Existiam outras pessoas. E tinha esse tal de Zwinglio. Eu acho que é assim que se fala, tá, gente? Aqui é tudo nome alemão, né? Mas o Zwinglio, gente, ele era diferente de Lutero. Ele rejeitava tudo que não estava na Bíblia. Ele não permitia que nada fosse acrescentado. E ele era ele era uma pessoa motivada a estudar a Bíblia. E ele era uma pessoa mais humanista, mas porque o humanismo estava se tornando famoso naquela época também, tá? Ele também não, ele era contra as indulgências. Esse cara, eu achei interessante que ele escreveu algumas coisas. E ele colocou assim, ó, aqui é a penúltima frase. As verdadeiras escrituras sagradas nada sabem de um purgatório após esta vida, tá vendo? Ele se opunha à questão do purgatório também. E ele ainda falou mais, ó. A última frase. A adoração de imagem é uma prática contrária à escritura, tanto nos livros antigos como no Novo, tá? Tanto nos livros antigos ele se referia ao Antigo Testamento. E tá óbvio, né? Porque lá no Antigo Testamento, quando os caras lá no meio do deserto, sabe, gente? Fizeram lá a estátua, né? E Deus ficou furioso com o povo, vocês lembram, né? E aí, gente, esse cara aqui, o Zwingli, ele era uma pessoa muito, assim, extremista. Ele, assim, não saía muito as coisas da rédea, sabe? E naquela época estava se tornando um caos, porque estava havendo conflitos, tá? De rompimento com a Igreja Católica e com o Estado, estava tendo conflito entre católico e protestante e seguidores de Lutero, e estava tendo um caos tão grande que havia alguns pontos de batalha, de guerra, e esse cara, o Zwinglio, ele ia para as guerras, e foi nessa época que os católicos invadiram e ele morreu na guerra. E aí foi quando as cidades começaram a seguir as suas próprias religiões, porque esse cara, ele impunha que as pessoas seguissem o que ele estava falando, entendeu? E ele tinha uma discordância com Lutero. O Zwingli, ele discordava com Lutero em relação à ceia do Senhor. Enquanto Lutero achava que na ceia Jesus estava presente, o Zwingli achava que era só um ato simbólico para lembrar a morte de Jesus lá na cruz, tá bom? E assim, gente, como eu falei para vocês, teve também João Calvino, porque teve vários pontos de reforma, né? Mas o que acontece? Cada um pendia para um lado, tá bom? Tinha coisas comuns, mas tinha coisas diferentes também. João Calvino eu achei interessante porque o João Calvino, ele era um cara que gostava de estudar. Ele era um cara que tinha um pensamento bem sistemático e ele gostava de produzir conteúdo. Ele até chegou a fazer um livro de resumo da fé cristã, tá? Em 1536. Ele gostava muito de ficar recluso e lendo só a Bíblia, estudando, escrevendo, assim, escrevendo o que ele raciocinava, né? Tanto é que ele vai ser um cara que escreve a doutrina base do cristianismo, tá bom? E o que aconteceu com João, né? Com João Calvino? O João, ele
querendo se mudar para uma cidade mais tranquila, porque ele queria ir para uma cidade onde ele pudesse ficar só recluso e estudando mesmo, fazendo as coisas dele. Só que o que acontece? Para passar para a cidade que ele queria ir, ele passou pela cidade de Genebra, né? Só que em Genebra estava acontecendo uma reforma também, mas meio que bagunçada, porque estava sem direção. E aí esse cara, o Guilherme Farel, falou assim para ele assim, olha, Calvino, a gente precisa de uma pessoa aqui para ajudar a gente a orientar essa reforma, né? Orientar, porque está ocorrendo muita coisa na época, muita bagunça, muita confusão, muita heresia, e a gente precisa de uma linha de raciocínio. Aí o João falou assim, não, cara, eu vou lá para outra cidade lá, que eu preciso estudar a palavra. Aí ele falou assim, então Deus é uma tua descanso, viu? E a tua tranquilidade que você busca para estudar. E ele completou ainda falando assim, ó, se diante de uma necessidade tão grande, tu te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda, né? Que Deus te amaldiçoe, ele falou. E aí, né, gente, Calvino não é bobo nem nada, né? Calvino falou logo, não, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Eu vou ajudar esse povo. E aí ele se tornou um grande líder e reformador da fé cristã. Ele se tornou também, gente, ele era tão inteligente que ele também se tornou consultor das leis da cidade, tá? E sistematizou a base da fé. O cara era muito inteligente, muito estudioso. Graças a Deus existem os estudiosos, né, povo? Senão a gente tá... Vocês estão dormindo, né? Eu sei. Eu sei que é difícil, gente. Deixa eu ver aqui vocês. Não, Não, pode tem que continuar. atenção, Não, vocês estão dormindo, não é Não, eu possível. não estou dormindo, eu estou ouvindo Ô, Liduína, você não está dormindo, não? Não, meu Eu amor, tô não. Eu quero Então tá bom. aprender. Concentrar. Concentrado aqui. Amei a Tá, de riqueza vez em de quando você fala assim, detalhes, nossa, tô irmã. entendendo, tá? De vez em quando você Tá, fala, nossa, tô entendemos. entendendo. Isso, A irmã, obrigada. a irmã Tá, Roberta também, aí do lado, ó. É, Eu já tinha estudado a reforma protestante, mas a irmã trouxe detalhes que eu não conhecia, eu amei. ai, que bom, graças a Deus. É verdade. É Então, minha pessoal, prima, ai, está sua comigo. prima. É, Ai, que legal. Volte doutora sempre. Roberta. Eita, que chique. Ela é Chique. igual uma João Calvino, então, estudiosa. Ai, Jesus. Ah, eu até perdi o slide, deixa eu voltar aqui. Liduína. Temos duas estudiosas no grupo. O povo não quer falar. Gente, é que tá aqui, peraí, tá? Deixa eu voltar aqui no João Calvino, que nós temos uma Roberta estudiosa aqui também. Sim. Ai, que maravilha. Deixa eu falar um amém. Então, povo, depois do João Calvino lá, aconteceu que as reformas estavam acontecendo tudo na mesma ali, sintonia, no mesmo braço ali na Europa. Estava todo mundo um pouco meio perdido, né? Muita coisa acontecendo. Aí surgiu o tal dos anabatistas. Os anabatistas corajoso, povo corajoso. O que aconteceu? Eles diziam assim, esses reformadores aí, eles são muito bonzinhos, eles não são radical o suficiente, eles deveriam seguir o evangelho do Velho Testamento, aquele raiz, aquele lá que rompe com o mundo, que não tem parceria com o Estado. Esse era o dito e o diálogo dos anabatistas, né? Eles adoravam falar essas coisas. O povo anabatista, eles eram bem simples. Eles eram simples, piedosos, e eles achavam que a fé cristã tinha que partir de uma decisão pessoal, né? De uma decisão da pessoa. E eles diziam assim, a igreja tem que ser perseguida mesmo, porque a gente é contra o mundo, a gente é contra tudo, contra todos. E eles esperavam muito. Eles esperavam muito dos reformadores, né? Só que eles achavam que os reformadores estavam muito melzinho com açúcar. Aí ele falou assim, olha, o evangelho tem que ser radical. E acontece que eles começaram, gente, esse cara aqui, de boné, que eu esqueci de pôr o nome dele, ele falou assim, o amigo dele, me rebatiza de novo, porque eu quero... eu tô com a fé genuína agora, eu tô com uma decisão pessoal.
Aí, por causa desse homem, todo mundo começou a querer se rebatizar. E aí eles ficaram reconhecidos como os rebatizadores, os anabatistas. E aí, gente, o pior de tudo não é que eles foram reconhecidos assim, eles se tornaram reconhecidos também como os hereges, que estavam tentando se rebatizar de novo. Aí, o que aconteceu? Aí, quando, né, foram decretados lá pela Igreja Católica como um povo herege, um povo que não merecia viver porque estava contra o que Deus falava. Aí o que aconteceu, gente? O pior aconteceu. A Igreja Católica e os protestantes, o povo lá que estava com Lutero, que estava com João Calvino, sabe? Esse povo se juntou tudo e começou a fazer o quê? Matar os anabatistas. E aí, o mais triste de tudo, não sei se vocês estão vendo aqui a primeira foto, carinha na ponte, né? Alguns eram mortos queimados, outros afogados. E eles Triste, falavam assim, triste. muito, muito, e eles falavam assim pro carinha, já que você gosta tanto de se batizar, agora você vai morrer com o seu terceiro batismo. Então, foi uma época muito terrível, porque, gente, morreu milhares e milhares e milhares de anabatistas, muito mais do que na época da perseguição cristã, né? Do povo antigo lá, do povo dos discípulos. Morreram muito mais gente nessa época, porque se juntou a igreja e o protestante. Só que aí, gente, nesse meio tempo surgiu o cara chamado Meno. E esse cara, ele era muito revolucionário. Só que, assim, enquanto os anabatistas pregavam a paz e o amor, e eles não pegavam em armas, esse cara pegava em arma, falava assim, não, a gente tem que se defender, né? E até hoje eles existem. São chamados menonitas. Eles são um povo separado da sociedade, mas eles seguem firmes até hoje. Eles ficam aonde? Eles Eu ficam acho que é aonde? no sul, Liduína. Eu acho que é no sul, ali, Santa Catarina, lá para baixo, eu acho. Mas aí eu te mando depois, Tá vou bom, pesquisar direitinho. tá E bom. aí, gente, o que acontece? O resto dos anabatistas não sobreviveram, porque eles eram paz e amor, eles não pegavam em arma, não lutavam a favor da vida deles, eles simplesmente se entregavam, tá? Mas aí, gente, é muita confusão, né? Muita confusão, muita confusão. E aí chegou a tal da reforma na Grã-Bretanha. Essa daqui foi a mais louca de todas, porque tinha esse rei aqui, do Henrique, e o Henrique VIII, ele falou assim para a igreja assim, olha, o Papa lá, anula o meu casamento porque essa mulher não quer me dar um herdeiro. Eu não sei se a mulher tinha problema, alguma coisa, mas ela não tinha filho. E aí o cara falou assim, não posso anular seu casamento, não. Ele falou, então tá bom, então eu vou fazer a minha própria reforma. Ele rompeu com a Igreja Católica, né? Nessa época lá na Grã-Bretanha, tinha ninguém apaixonado pelas Escrituras, não tinha ninguém reformador de verdade, raiz, assim. E aí ele rompeu e falou assim, então eu mesmo agora sou cabeça da igreja e eu mesmo anulo o meu casamento. Então, ele foi o cara que reformou lá, a reforma dele lá sem pé, sem cabeça, sem direção, e foi isso, na Grã-Bretanha. Não sei como eles são hoje, mas, né, a história influencia muito o povo de hoje, né? Já vem de longe, né? Sim, já vem de longe, porque vão trazendo, né, Liduína, assim, cargas e cargas, É, e erros, e verdade. aí, no fim, não consegue se arrumar. Então, gente, por fim, a Igreja Católica estava nesse contexto todo falando assim, misericórdia, né? A Igreja Católica falou assim, misericórdia, a gente tem que ver como que a gente vai fazer, porque esses protestantes aí estão crescendo muito rápido. Então, chegou, gente, a reforma católica. E, gente, a igreja passou por tanta coisa, que eu só vou citar Sim. três marcos aqui.
Mas ela, tipo, ela mesma fez a contra-reforma nela, porque o intuito dela era parar o avanço do protestantismo na Europa. Ela queria acabar com os reformadores. Depois surgiu essa Teresa de Jesus aqui, que essa Teresa que ela queria ensinar como que era ter os primeiros passos até a intimidade com Deus. E esse Inácio de Loyola, que ele também foi um dos fundadores da Companhia de Jesus. Se eu não me engano, existe isso até hoje. É porque eu não me aprofundei. Mas eu acho que Sim, existe esse negócio da companhia até hoje, né? Alguém conhece? Companhia de Jesus, católico, né? Não sei. Eu também deve não. ser. E olha que eu que estou trazendo isso tudo, que vergonha, mas tudo bem. Aí, gente, esse cara aqui, ele fez assim, ele fazia alguns exercícios espirituais, mas ele também estava engajado com a Igreja Católica para que não houvesse expansão do protestantismo e dos reformadores. Ele foi um cara importante na Igreja Católica. Só que, gente, a Igreja Católica, vocês sabem, né? Em meio a uma confusão, em diversos conflitos, a tantos interesses, a tanta dificuldade, eles tiveram aquele Concílio de Trento que demorou mais de 200 não, desculpa, 18 anos, e acontece que os caras puxa para cá, puxa para lá, briga aqui, briga ali, reformaram coisa nenhuma, só oficializaram mesmo que o pessoal do protestante e os reformadores era tudo um bando de herege. Então, foi nisso que eles chegaram à conclusão, em 18 anos. Deu trabalho, né, gente? Que Deu. trabalheira, né? Nossa. Aí, quem lembra do João? O João tá aí? João. Eu não sou o João, não, eu sou o intérprete dele só aqui. Isso, é o intérprete, tá aí? É o teatro. Quando é o teatro, a gente fala pelo nome do personagem, mas tudo bem. Quem lembra do João Téstil? O João é aquele cara que cobra indulgências, né? Então, ele foi, no fim, a igreja começou a rever alguns erros dela, né? Começou a dar o migué dela, né? E falou assim, ah, não, aquele teste estava errado, e condenaram ele, mesmo que ele tenha sido perdoado, condenaram ele por imoralidade. E aí, no fim, Lutero ainda escreveu uma cartinha para ele, quando ele estava quase morrendo, né? Ele estava numa situação, acho que ruim. Aí Lutero escreveu para ele para confortar o coração dele, dizendo assim: você não precisa se perturbar, tá? Pois a questão, ela não começou por sua responsabilidade. Mas Lutero, ele falou bastante das indulgências, né? E era a época desse rapaz, né, do João, que ele cobrava. Mas mesmo assim, Lutero foi lá e deu uma palavra amiga para ele. Gente, e o mais interessante, só para fechar a nossa conversa de hoje, é que o protestantismo, a reforma, ela ficou embasada em 5 solas. Sola Escritura, sola graça, sola fé, sola Cristo e sola glória. Tá? Aí, somente, deixa eu ver aqui, aquele negocinho ficou em cima. Somente a Bíblia. Alguém quer ler um pouquinho? Tá bom. Somente a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Somente Cristo, pois não há, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem de Cristo Jesus, tá? Somente Amém. a graça, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não Amém. por obras, para que ninguém se glorie. Somente a fé, o justo viverá pela fé. Amém. Passei aqui, peraí. Era quatro solas, né? Somente. Somente a fé, Somente a graça. próximo.
somente a glória. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, não darei a outra minha glória, nem a imagens o meu louvor. E o que mais interessante para fechar o pensamento dos 5 solas é, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, ou seja, nada além da Bíblia, nada além da palavra, nada além da Escritura. Somente, vamos lá, de novo, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a glória. Somente Tá assim. bom? E para Amém. fechar, gente, para vocês não esquecerem, eu achei muito interessante o que esse rapaz falou, ele é um pastor e teólogo, Guri, e ele falou assim que todos os reformadores são simplesmente instrumentos usados por Deus, tá? E nunca que possamos repetir o mesmo erro da Igreja Católica, colocar um ser humano como infalível. Todos somos pecadores, todos somos homens com defeitos. E para vocês terem noção que ele é um estudioso, né? Ele falou que Hitler se inspirou, olha como que é difícil, né? A cabeça humana. Hitler se inspirou em alguns escritos de Lutero, assim como alguns reformadores consentiram com mortes e perseguiram e mataram anabatistas. Olha. É pesado, mas acontece, né? E por isso, gente, por causa dessa história toda, hoje temos, graças a Deus, a nossa Bíblia, na nossa língua, no nosso dialeto, e podemos, né, espalhar ela pelo mundo, tá bom? E eu vou Glória encerrar a por Deus. aqui. Eu não vou falar como que é? Das teses, por ela não cumprir mais, porque já é 11 horas, tá bom? E eu vou encerrar aqui, Qualquer interromper coisa, o manda no grupo compartilhamento. as teses. Amém. Eu tenho os slides, aí você manda no grupo. Amém, amém. Obrigada, viu, pessoal, por participar. Agradeço aí. Eu sei que é chato a história, porque eu também não gosto de história, mas Foi bem a dinâmico. gente aprende, né? Deu para Com ouvir. certeza. Foi. E bem assim Tocou. relacionada ao homem, né? Do coração do homem. Vocês viram que o que mais interessante que chamou a atenção é que Deus ele usa pessoas para fazer grandes coisas, fazer grandes transformações, mas a gente nunca pode achar que um ser humano é santo. Nunca. Santo somente Deus, santo somente Jesus Cristo, que veio, morreu e hoje está vivo, graças a Deus, né? Mas nunca confundir, né? Porque o maior Amém. erro da história é a confusão. Vocês viram que muita reforma, muita confusão, o cara lá da Grã-Bretanha, todo confuso, fazendo uma reforma nada a ver, então é difícil. Mas é isso, gente. Qualquer coisa que vocês quiserem falar, aqui já encerrei. Obrigada. E o interessante é que Deus pode usar qualquer um, né? Totalmente. Qualquer um de nós. Totalmente, qualquer um de nós, até um que não gosta de história, para vir contar a história para vocês. Amém. Tá, pode encerrar a gravação. E tem